a segunda aula de teologia ministerial é Obed-Edom e a trajetória do obreiro, o livro de Primeiras Crônicas, capítulo de número 13. Capítulo de número 13, a partir do verso de número 1, vamos estar aprendendo aqui essa teologia ministerial. Teologia ministerial é tudo sobre o ministério do obreiro, tudo sobre o ministério, do como nós devemos portar ministerialmente, como darmos vazão ao nosso chamado de Deus em nossa vida. É o livro de Primeiras Crônicas, segunda aula, livro de Primeiras Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 1 em diante, está escrito assim: E consultou Davi os capitões de milhares e de centena, e com todos os seus comandantes, e disse Davi a toda a Assembleia de Israel: Se vos parecer bem e se for designado o Senhor Jeová, nosso Deus, conhecemos por todas as partes dos nossos irmãos, que resta de todo Israel, e com eles os sacerdotes e os levitas, nas cidades que tinham campos de arabaldes, seus campos e seus arabaldes ao redor delas, e todas reuniam conosco. E tornaram-se a trazer tornamos a trazer a arca do nosso Deus, porque não nos ocupamos dela desde o tempo de Saul. E toda a Assembleia prometeu trazer assim, porque pareceu certo aos olhos do povo. E Davi, pois, reuniu todo Israel, desde Sion até a entrada de Amate, para trazer a arca do Senhor de Queriate Jerezim. E subiu, pois, Davi com todo Israel a Balá, isto é, Queriate Jearim, que pertencia a Judá, para trazer dali a arca de Deus, sobre o qual invoca-se o nome do Senhor Jeová, que habita entre os querubins. E colocaram a arca de Deus em um carro novo. Assim retiraram-se da casa de Abinadab, e Uzai o guiava o carro. E Davi e todo Israel se gozijavam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas, e com cífaras, e com os tamborins, e com símbolos e com trombetas. E quando chegaram à era de Quizon, Uzai estendeu a sua mão para segurar a arca, pois os bois tinham tropeçado, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzai, e feriu por ter posto a mão na arca, e ali mesmo morreu diante de Deus. E Davi ficou entristecido, porque a ira do Senhor Jeová fulminou a Uzai. Naquele lugar chamas até o dia de hoje a Pérez Uzai. E Davi temeu a Deus nesse dia. Como trarei a arca de Deus? Davi transladou para si a arca de Deus da cidade de Davi, mas afastando-se a caminho levou para a casa de Obed-Edom. E a arca de Deus esteve com a família de Obed-Edom durante 3 meses, e o Senhor Jeová abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o quanto ele possuía. Glória a Deus. Agora nós vemos aqui a trajetória do obreiro. A trajetória do obreiro, irmãos, começa quando ele vai buscar a presença de Deus. A primeira coisa que o obreiro deve prezar é sempre buscar a obra do Senhor, buscar a presença de Deus. Davi vai buscar a presença, mas Davi comete erros em buscar a presença do Senhor. Primeiro, para se buscar a presença do Senhor, quando Davi vai buscar a arca, ele deveria primeiro consultar a lei. Antes de Davi ir consultar a lei, ele vai consultar os homens, os capitães, os seus generais, os seus homens de guerra. Os homens de guerra não entenderiam nada sobre a lei do Senhor, sobre as coisas do Senhor. No livro de Números, capítulo 4, versículo número 4 e versículo número 5, diz como a arca poderia ser trasladada, ou seja, como a arca poderia ser levada. Davi, em vez de consultar, se você ver o primeiro versículo do 1 Crônicas 3, diz que Davi reuniu seus capitões, reuniu todo o povo, mas não consultou primeiro
a lei do Senhor, como diz o livro de Números, vou colocar aqui para vocês. Números 4 e 5, que está escrito em Números 4 e 5, vamos ver o que está escrito em Números 4 e 5, como é a maneira de transladar, ou seja, de trazer a arca do Senhor de volta, ou seja, como locomover a arca do Senhor, que Davi não observou a lei, e comete-se muito erro nessa nossa geração de hoje, exatamente por isso. Muitos obreiros, muitos homens de Deus cometem muito erro, porque não consultam mais a presença de Deus, consulta tantas outras coisas, amigos, consulta internet, consulta esboço na internet, consulta coisas fora no YouTube, enfim, mas não vai mais consultar a palavra de Deus, não vai mais ler a palavra do Senhor. É por isso que as tragédias, às vezes, se levantam ministerialmente falando com muitos, porque em vez de estar consultando a palavra, em vez de estar consultando a lei do Senhor, para aprendermos como trazemos a presença do Espírito do Senhor para dentro das casas, do templo e da nossa vida, estamos consultando às vezes internet, YouTube, enfim, tantas coisas supérfluas que estamos vendo por aí, e os aparatos artificiais que o inimigo tem criado para nos distrair ministerialmente. No capítulo de número 4 de Números, versículo de número 4 também, diz assim: e este será o serviço dos filhos de Coate, e prestarão no tabernáculo da reunião em relação às coisas santíssimas. E quando os homens partirem do arraial, virão Arão com seus filhos e desarmarão o véu e a coberta, e eles cobrirá a arca do testemunho. Primeira coisa, os filhos de Coate, que deveria transportar a arca. Segundo, a arca do concerto deveria ser coberta, como diz no livro de Números, capítulo número 4, versículo número 5, como nós acabamos de ler. Davi vai transportar a arca sem cobrir a arca. Segundo, no lugar de levitas, no lugar de sacerdotes, Davi coloca homens em volta da arca, outras pessoas. O Zaiaio estava ocupando o lugar de um levita, estava ocupando o lugar de um sacerdote. Aqui é tipo do obreiro que não foi chamado para estar ocupando uma posição específica. Então tragédias vão acontecer naquele ministério, porque está ocupando posições que não são suas, posição que não é digna desse obreiro, e ele está ocupando essas posições. Os Zaiai estavam numa posição que não era deles. Quem era para estar em volta da arca era um sacerdote. Zadok, eu costumo dizer sempre que Zadok que era para estar ali em volta da arca. Zadok, um dos levitas, os filhos de Coate, que era para estar ali, a arca era para estar coberta. Segundo, se Davi não colocou Zadok, aonde Zadok estava aqui, a Bíblia não menciona que Zadok foi. A Bíblia não menciona que Zadok era o sacerdote de Levi nessa época, de Davi nessa época. A Bíblia não menciona também que os levitas estavam ali. Diz que o povo se alegrava, os capitões, os guerreiros de Davi, mas não diz que os levitas estavam ali. Primeiro, se os levitas estivessem ali, certamente eles estariam em volta da arca. O Zaiai fica em volta da arca, ou seja, ocupando uma posição que não era uma posição deles, para eles estar ocupando uma posição completamente fora. Quando o obreiro quer ocupar uma posição que não compete, quando o obreiro quer pular etapas, não quer passar pelas etapas ministerialmente falando, é perigoso, porque ele pode matar alguém ou morrer nessa caminhada ministerial, porque está querendo pular etapas, que nem Uzá. Uzá não estava preparado para estar em volta da arca. Quem era para estar em volta da arca era um levita, quem era para estar em volta da arca não era ele. Então Davi permite esses erros que acontecer. Segundo, o primeiro erro em trasladar a arca. Primeiro erro em trasladar a arca de Davi, colocar para vocês. Primeiro erro. Usar em lugar de levita, em lugar dos levitas. Usar em lugar dos levitas. Segundo erro de Davi em trasladar a arca. Segundo erro. Primeiro, não consulta a lei do Senhor. Segundo,
Primeiro erro leva a usar. Segundo erro, imitar os filisteus. Imitar os filisteus. Ou seja, se a arca do Senhor, no livro de Números, diz que seria trasladado pelos levitas, filho de Coate, Davi agora está trasladando a arca do Senhor em bois, em um carro novo, em bois. Davi está pegando a arca do Senhor e levando em bois. Como Davi vai levar a arca do Senhor em bois? Ou seja, ele está trocando levita por bois. Ou seja, o erro de Davi é que esses bois, se você prestar atenção, você vai perceber que Davi, antes de levar a arca, ele não dá nenhum sacrifício. Esses bois, na verdade, não eram para estar conduzindo a arca. Esses bois eram para ter sido sacrificados para que os levitas trouxessem a arca. Não, Davi não dá os bois em sacrifício e põe os bois para trazer. Ou seja, todavia é o obreiro que substitui, porque o boi bois é um tipo dos obreiros carnais, é tipo de um obreiro carnal que não dá a Deus sacrifício. Lembra de Eliseu? No livro, a Bíblia diz em Eliseu que quando Elias vai atrás de Eliseu, a primeira coisa que Eliseu faz, Eliseu sacrifica os seus bois para acompanhar Elias. Eliseu, ele mata os seus bois. Como você vai levar a presença? Davi era para aqueles bois ter sacrificado. Ele está sacrificando os bois e trazer a arca. Ele não sacrifica os bois. Davi pega os bois e põe os bois para trazer. E os levitas, ou seja, substituir os levitas. Não se pode substituir os levitas por bois. Então é um tipo do ministério carnal dos obreiros. Agora preste atenção que Davi, além de substituir os levitas por boi, ele comete um grande erro, Davi. Um grande erro de quê? Um erro que jamais, que nunca jamais, Deus irá permitir, de modo algum Deus irá permitir que um boi, que um levita seja substituído por boi, por causa de uma coisa. Porque a partir do momento que os bois estão levando a arca em cima de um carro de boi, eles estão desprezando as varas. Porque quando a arca foi feita, foi construída, ela é tipo um caixote, dois querubins em cima, e aqui, e umas argolas, que é posta aqui, e uma vara de madeira de acácia, que se metia aqui, e os levitas carregavam em seus ombros aqui. Ou seja, a arca da aliança está sendo levada para os bois. Essas várias argolas estão sendo substituídas. Toda vida que a Bíblia fala de vara, fala de ministério. Ora, lembra de Moisés, no livro de Êxodo, capítulo número 4, versículo número 2, vai ver que quando Moisés pede um sinal para ir até o faraó, o Senhor diz: o que é que tu tem na mão? Ele diz: eu tenho uma vara. Ele solta a vara. Quando ele solta a vara, foi uma serpente. Essa será o sinal. Ou seja, Moisés usa a mesma vara para fazer os sinais no Egito, também para abrir o mar vermelho. Por quê? Porque vara fala do ministério. Lembra de livro de Números? Se você pegar o livro de Números também, você vai perceber, Números capítulo 17, você vai ver que Números capítulo 17 também fala Deus confirmando o ministério de Arão através da vara, porque vara fala de ministério. O Senhor diz: todavia que for trasladar a arca, era necessário que tivesse uma vara imposto nas argolas, para transmitir para levar a arca do Senhor. Quando, a partir do momento que os bois começam a levar a arca da aliança em cima de um carro, então as varas foram substituídas. Foi substituir o ministério de confirmação de Deus. É o que está acontecendo hoje.
muitos de nós nas igrejas, muitos pastores, muitos obreiros estão substituindo as varas ministeriais por carro novo, substituindo as varas ministeriais por bois. Por bois o quê? Porque bois é um tipo da carne, obreiros na carne, obreiros que substituem nós, pastores, substituindo o ministério do Senhor por carros novos, por inovação teológica, por inovação na igreja, inovações teológicas dentro das igrejas, criando moda, criando tantas as coisas, porque estamos deixando o ministério pastoral, porque não se prega mais a palavra, porque a vara fala da palavra, fala da condução. Se não tivesse a vara, a arca não poderia ser conduzida. Ou seja, é por isso que a presença, os cultos estão cada dia mais amornidão e uma frieza espiritual no meio do povo, porque não tem mais vara para conduzir a arca, não usamos mais a vara para conduzir a arca. Essas varas e as argolas e a vara se tornaram inúteis. Davi fez com que essas varas e essas argolas, uma orientação de Deus lá no livro do Êxodo, se tornassem inútil ministerialmente falando. Então Deus certamente não iria aprovar a condução dessa arca, o translado dessa arca para Jerusalém. Deus jamais poderia aprovar. Primeiro, bois mugem, levitam cantas. É o que está acontecendo hoje. Muitos estão mugindo, não estão louvando a Deus. Bois tropeçam, levitas marcham. Então, se os bois tropeçam, os levitas marcham. Tem muitas pessoas assim, que estão como bois, obreiros carnais como os bois, que eles não cantam, eles mugem. Obreiros carnais como bois, que eles não marcham, eles tropeçam. E por incrível que pareça, a Bíblia diz que na era de Nacon, o significado da era de Nacon significa aquele que não tropeça. Exatamente, no lugar onde o significado que significa aquele que não tropeça, os bois tropeçaram. Por que tropeçaram? Porque os bois era para ser sacrificado, era para Davi ter pegado os bois, ter sacrificado os bois e ter levado a arca no ombro dos levitas. Não, eles não deu nenhum sacrifício. No texto não diz que deu nenhum sacrifício os bois, não deu os bois. Todavia que você não der os bois, não der os bois ao Senhor, os bois ministerialmente, alguma coisa ele vai pedir. O pior é que às vezes ele vai pedir coisas piores. Se ele não deu os bois, então Deus pegou a vida de Uzá. Por quê? Porque os bois não foram sacrificados. Se os bois tivessem sido sacrificados e os levitas levaram a arca, possivelmente Uzá não teria sido morto, porque Uzá é tipo do obreiro que quer ocupar uma posição que ele não pode ocupar, ou seja, ocupar uma posição que não é sua, não adianta. Então, se Davi mata os bois e os levitas levam a arca, então Uzá não teria morrido, porque toda a vida, quando você não der os bois, Deus vai exigir uma vida sua, vai exigir algo seu, porque os bois não foram entregues. Davi não entregou os bois, e a Bíblia diz que essas vaias argolas se tornaram inúteis. Deus ira quando Uzá vai tocar a mão. E a Bíblia diz que só um sacerdote estava autorizado uma vez por ano vir com o sangue lá do átrio, passando pelo lugar santo para soltar o sangue no propiciatório e possivelmente correndo risco de vida ainda. Só um sacerdote. Quem era para tocar a mão na arca não era Uzá. Quem era para tocar a mão na arca era Zadok. Porque Zadok é quem era o sacerdote. Como Uzá vai tocar a mão numa coisa que ele não poderia tocar e não estava autorizado a fazer isso? Isso era para Zadok. Embora a arca tenha vivido muito tempo na casa de Abinadab, que era Uzá, que era filho de Abinadab, embora tenha vivido muito tempo na casa de Abinadab, não estava autorizado a fazer isso. Mas, porém, a Bíblia conta que Davi vem cometendo esses erros. E não se pode, de modo algum. Só que no inteirinho que Davi comete, que Deus abre uma ruptura em Uzá, a arca do Senhor não pode ser transladada para Jerusalém. Então Deus vai quebrar um protocolo, e a arca do Senhor vai ficar na casa de Obed-Edom. Obed-Edom que é
é aquele que nós estamos usando por base para dar essa aula, Obed-Edom, a trajetória de obreiro. Por quê? A arca do Senhor parece simples, falando assim, parece simples, dizendo que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom. Parece algo muito simples, mas não é tão simples assim. Primeiro, tenho que explicar. Quando o Senhor mandou Moisés, lá no monte, ele deu uma réplica do tabernáculo celestial e ele mandou dividir esse tabernáculo em 3 partes: átrio, lugar santo e santo dos santos. Aqui ficava o altar de sacrifício, a pia, aqui a mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso, e aqui ficava a arca. Esse lugar chamava-se Santo dos Santos, aonde só um sacerdote uma vez por ano entrava aqui. Quando a arca entra e fica na casa de Obed-Edom, então a casa de Obed-Edom agora passou a ser um santo dos santos. Por quê? Porque a arca do Senhor está lá. Se a arca do Senhor está lá, a casa dele passou a ser um santo dos santos. A primeira trajetória, ministerialmente, do obreiro falando, é que a sua casa tem que ser um santo dos santos. Paulo escreve isso, ele ratifica com muita propriedade. No livro de 1 Timóteo, Paulo vai ratificar isso lá no livro de Timóteo. Timóteo capítulo número 3, versículo de número 4 e versículo de número 5. Que governe bem a sua própria casa. Governar bem a sua própria casa, que Paulo está dizendo em Timóteo, que está falando que o obreiro deve governar bem a sua própria casa. Ou seja, fazer da sua casa um santo dos santos. Se a sua casa não é um santo dos santos, como você pode engajar ou ser diretamente você ser um obreiro, aquele que vai ser um obreiro aprovado, como Atos capítulo de número 6, porque Atos capítulo número 6 tem uma lista de obreiros aprovados. A Bíblia diz que Uzá, a arca vem para a casa dele. Ora, se a arca vem para a casa de Uzá, e ela fica na casa dele, na casa de Obed-Edom, de Obed-Edom, então a casa dele virou um santo dos santos. Se a casa dele virou um santo dos santos, ele agora virou um sacerdote. Deus nos surpreende com as suas escolhas e com os seus projetos. Se sua casa ser um santo dos santos, se você fizer a sua casa um santo dos santos, e se a sua casa for um santo dos santos, então você poderá ser um obreiro com uma trajetória feliz em sua vida. Primeiro, como Paulo diz que governe bem o obreiro a sua própria casa, ele exatamente está dizendo que o obreiro deve governar a sua própria casa. Se o obreiro governa bem a sua própria casa, certamente poderá ter a posição e terá força para engrejar ministerialmente. Quando o tipo da arca vir para a casa de Obed-Edom, nós entendemos que a presença do Senhor está na casa dele, porque ele era um homem que governava a sua própria casa. Ele já era sacerdote da sua casa, sem a arca da aliança está lá ainda. Então, se o que Deus faz, se a arca da aliança veio para a sua casa e ela virou um santo dos santos, por isso que as bênçãos teve que descer sobre lá, porque lá agora é um santo dos santos, a casa dele é um santo dos santos. Obreiros que só carrega a Bíblia na igreja, obreiros que não se santifica a sua vida, só ora na igreja, obreiros que só busca Deus na igreja, obreiros que só para de falar mal da vida dos outros na igreja, obreiro que só para de falar mal de obreiro, de pastor e perseguidor de pastor na igreja, porque na casa dele ele vive de todo jeito, de toda maneira, desmantelado, fofocando, mentira, com piada, com tanta coisa, com todo tipo de maledicência, de maldade, com todo tipo de mentira, julgadores, obstinados, teimosos, como na sua casa, não respeita mulher, não respeita filho, não respeita ninguém, como você acha grosso, obreiros grossos, ignorantes na sua própria, como você não governa bem a sua casa, se na sua casa quem manda são os de fora, ou então quem manda, como
como a Arca da Aliança vai ficar na sua casa. E a Bíblia diz que Obed-Edom, a Arca da Aliança ficou ali. Se ela ficou ali, ali é um santo dos santos agora. Agora é um santo dos santos a casa de Obed-Edom. E ele é um sacerdote. Agora, isso nos surpreende porque Obed-Edom, ele era um geteu, descendente de Esaú. Como se a lei era tão rigorosa, biblicamente falando, e nós conhecemos, você que conhece a lei, nós conhecemos a lei, sabe que para entrar na linhagem, para ser ministrar, tinha que ser os levitas, da tribo de Levi, ou então um coatita. E para ser um sacerdote, necessariamente tinha que ser da tribo de Levi, descendente do filho de Arão. Agora, esse é descendente de Esaú, irmão de Jacó, completamente, que o Senhor disse que amei a Jacó e aborreci Esaú, um geteu. Agora, esse geteu está recebendo a Arca da Aliança em sua casa, está recebendo a presença do Senhor na sua casa, tornando a sua casa um santo dos santos, e se é um santo dos santos, então Deus está recebendo ele como sacerdote, porque se Deus não recebesse, também o mataria como matou Uzá, e recebeu ele. Aqui é onde nós temos que parar e tem que pensar. Tem que parar para pensar. Como podemos imaginar a Arca do Senhor na casa de um geteu, e ainda assim Deus receber, parece como se ele faz a casa dele no Santo dos Santos, e o Senhor o abençoou em tudo, as bênçãos do Senhor vêm sobre ele de uma forma extraordinária sobre Obed-Edom, por causa dos erros que Davi começa a cometer. Agora, cometeu lá no seu translado da arca. Agora, perceba uma coisa: se ele governasse bem a sua casa, e sua casa tivesse só com essa bênção, com essas bênçãos, isso já seria muito bom, já seria muita coisa para Obed-Edom, já seria muita coisa, ele sendo um geteu. Mas quando Deus é o Deus que criou a lei, e quando ele encontra alguém que queira santificar a sua casa, que queira santificar a sua vida, que tenha coragem de fazer a sua casa, a sua família um santíssimo, quando você faz o seu quarto da sua casa, o seu quarto um santíssimo, a sala da sua casa um santíssimo, a cozinha da sua casa um santíssimo, Deus quebra protocolo e coloca você no ministério mesmo sem condições pela ótica humana. Não tinha nenhuma condição de Obed-Edom ser ou ministrar ou estar perto da arca, não teria nenhuma condição. Mas quando ele fez a casa dele, a nossa casa, um santo dos santos, o Senhor vai quebrar os protocolos, ratificando o que Paulo escreveu. Agora perceba, se tivesse ficado aí, seria muita coisa para Obed-Edom, muita coisa para Obed-Edom. Mas Deus vai muito além. Deus vai muito além. Quando Davi consulta a lei, agora Davi vai fazer certinho, vai consultar a lei. Qual foi que ele consultou? A lei que ele consultou, pastor? A lei que ele consultou foi em Número capítulo 4, versículo 4, versículo número 5. Ele consulta a lei, como poderia trazer a arca. Então agora ele chama os levitas. Perceba que no versículo de número 1, e precisamente no livro de Samuel, diz que ele chamou os seus chefes, os seus capitões, reuniu eles para trazer a arca. Davi começou errado, porque ele tinha que reunir os sacerdotes e os levitas para trazer a arca, não era o povo nem ninguém. Ele consulta as pessoas erradas. Só que agora ele vai consultar a lei e vai trazer os sacerdotes e os levitas para levar e conduzir a arca de volta para Jerusalém, porque Davi quer reinar com a arca da aliança. Agora, quando ele vai reinar, ele ficou sabendo em Jerusalém que o Senhor havia abençoado Obed-Edom em tudo. Ou seja, as bênçãos do Senhor tinham caído sobre a casa de Obed-Edom em tudo. O Senhor abençoou tudo quanto tinha, imagino, em tudo. Se o Senhor abençoou em tudo, abençoou na sua família financeiramente, prosperamente, saúde, famílias, filhos. E a Bíblia diz lá na frente, no livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas 26, 1 Crônicas 26, que Obed-Edom teve filhos fortes e homens preparados para o ministério. 1 Crônicas, você prestar 1 Crônicas 26, vamos ler o texto aqui, para nós vermos o que foi que a Bíblia, o que Deus fez com Obed-Edom. 1 Crônicas capítulo número 26, olha o que o Senhor diz, o tesoureiro aqui, deixa eu ler aqui, vamos encontrar o texto.
rapidinho, para não perdermos muito tempo. 1 Crônicas, capítulo de número 26. 1 Crônicas 26, o melhor. Vamos ler o texto para nós vermos o que foi que os filhos, como eram os filhos de Obed-edom, só porque a arca ficou lá. Por isso que eu dizia, abençoou o Senhor Obed-edom em tudo, porque nesse texto nós iremos encontrar casa de Obed-edom, Gessom, Amita. Pronto. 1 Crônicas 26, versículo 8. E todos eles eram filhos de Obed-edom. Ele e os seus filhos e os seus irmãos eram homens hábeis para o ministério. No total eram 62 filhos de Obed-edom. E eram homens hábeis para o ministério. Porque quando nós fazemos a nossa casa o santo dos santos, quando você faz a sua casa o santo dos santos, nossa família, o nosso lugar o santo dos santos, que Deus o abençoe em tudo, os seus filhos cumprirão o salmo que diz: os seus filhos serão homens hábeis para o ministério. Mas isso vai depender de você. Quantos pastores, quantos obreiros têm as suas casas, as suas famílias destruídas, têm as suas casas, eles são ministros, seus filhos estão desviados. Elas, ministros, filhos estão desviados. Obreiros que eles, mas a Bíblia diz que Obed-edom o abençoou em tudo. E os seus filhos eram homens hábeis. 1 Crônicas 26, versículo de número 8. E eram homens hábeis para o ministério, todos eles, porque o Senhor abençoou em tudo. Porque quando você é sacerdote em sua casa, quando você ministra em sua casa, quando a sua casa é um santo dos santos, Deus fará que a sua família seja abençoada, os seus filhos serão abençoados. Muitos obreiros é uma realidade do nosso país, uma realidade do mundo, da nossa geração, que os filhos dos pastores, a maioria nem crentes são. Porque qual o problema que está vendo? É por causa porque a presença do Senhor talvez não é mais importante na casa do pastor. Talvez a presença do Senhor não é algo mais importante ali. Na casa do Senhor, Deus não pode mandar na casa dele. E a Bíblia diz que aqui os seus filhos dele foram, porque Deus havia abençoado em tudo. No versículo de número 14 diz: a arca de Deus esteve com a família de Obed-edom, na minha tradução, com a família de Obed-edom, e durante 3 meses o Senhor Jeová abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele possuía. É isso que a presença de Deus faz em nossas casas. Temos que ter ela em nossas casas. Segundo, se tivesse ficado aí, mas Obed-edom trança agora uma trajetória, vai entrar em uma trajetória ministerialmente com Deus. Porque Davi, quando vai buscar a arca do Senhor agora ele vai da maneira correta, ele não deixa Obed-edom. Obed-edom não fica mais lá. Obed-edom, porque a arca ficou 3 meses e abençoou, quando Davi vem buscar a arca, Obed-edom deixa aquele lugar e segue atrás da arca, porque esse é o obreiro. Temos que seguir atrás da arca, aonde a presença vai, aonde a presença do Senhor for, temos que andar segundo a presença, temos que seguir a arca, temos que andar em direção da arca. Para onde a arca vai, nós temos que ir. Obed-edom não deixou mais, ele seguiu atrás da arca. Pronto, até ele seguir atrás, tudo bem, mas quando Obed-edom chega lá em Jerusalém, a Bíblia diz que Obed-edom agora, primeira coisa que Obed-edom vai se tornar, vamos ver o que vai acontecer com Obed-edom. Primeira coisa, livro de 1 Crônicas, capítulo 15, verso 24.
diz que quando chegou lá, Davi o colocou, Obed-edom, para ser porteiro da casa do Senhor. Vamos lá. Primeira coisa, começou a trajetória dele, porteiro. Porteiro da casa do Senhor. Como agora Obed-edom vai agora ser porteiro da casa do Senhor, se ele não é da tribo de Levi, se ele não é da tribo sacerdotal, se ele não pertence aos coatitas, se ele não faz parte do grupo que levava, ele não chega nem perto dos grupos de nada, como ele vai ser porteiro? É porque todavia que quando nós tivermos a presença do Senhor e prezarmos pela presença dele, ele vai colocar nós em lugares que nós não podemos estar, que não teríamos condições, oticamente falando, pela lei dos homens falando, mas o Senhor nos coloca em posições superiores, se buscarmos a vontade do Senhor. Primeira coisa, ele se torna porteiro. Não poderia ser porteiro, quem era para estar um filho de Levi, um dos levitas era para, uns coatitas que era para ocupar, mas o Senhor colocou um geteu, Obed-edom, primeira coisa, porteiro. E a Bíblia diz que a trajetória dele começa aí, começa na casa dele, com a arca na casa dele. Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo número 5, a Bíblia diz que Davi colocou ele como músico. Vamos ler 1 Crônicas 16, versículo 16, versículo número 5. Olha o que está escrito em Crônicas 16, versículo número 5. E o primeiro Asaf e o chefe dos depois dele, Zacarias, Jeriel, Samariote, Jeriel, Matatias, Eliabe, Benaia e Obed-edom, e Jeiel com saltérios e harpas, e Asaf com símbolos. Agora ele está com a harpa cantando no meio de Asaf. Ele está cantando com Asaf. E perceba quem é Asaf. Asaf, um dos mais conhecidos salmistas que nós o falamos tanto nos salmos. Obed-edom, um geteu, está agora com harpas diante da arca, sendo músico da casa do Senhor, tocando harpa. Essa não é a posição, parece contraditória demais, e é contraditória, porque esses outros que nós estamos lendo são das tribos de Levi. Asaf são levitas, são coatitas, eles estão aqui, e Obed-edom está fazendo o que no meio deles? Obed-edom agora está com a harpa, louvando a Deus, é músico diante da arca do Senhor, porque é sempre isso que vai acontecer, quando nós prezarmos, quando matarmos os bois, quando nós entregarmos os bois a Deus, entregamos os bois, assim como Eliseu, quando fizermos, como já disse a princípio, quando fizermos a vontade do Senhor, quando obedecemos a sua palavra, Deus irá nos colocar, Jesus irá colocar nós em posições, o Senhor Jeová irá nos levantar em posições que oticamente, humano falando, não podemos ocupar, mas Ele nos capacitará e nos colocará naquelas posições, queira o homem ou não queira, seja lá quem queira ou deixe de querer, Deus nos coloca em posições superiores, porque nosso Deus é um Deus que quebra protocolos quando Ele encontra um ou dois que desejam ou queiram ou almejem ministerialmente falando. Obreiros temos que se preparar, obreiros têm que almejar a presença de Deus. A teologia ministerial é muito forte, porque ela vai abranger, vai ensinar o obreiro como o seu obreiro tem uma trajetória. O que adianta você viver na igreja, ser um obreiro e não ter uma trajetória com Deus, e sempre ficar como um cidadão? Às vezes começa como um lixeiro, até um lixeiro pode ter uma trajetória feliz, porque tem cidadãos que começam como um lixeiro e termina como um grande empresário, o que é notório se você procurar tantos testemunhos e tanta história de superação de vida, que pessoas que começaram uma empresa lavando o chão, por exemplo, como Joaquim Barbosa, que é muito conhecido no nosso país hoje. Há quem diga que ele era um limpador de vidro, um trabalhador de serviços gerais limpando o vidro. Ele agora foi um juiz do Supremo Tribunal de Justiça. Imagine você, assim o obreiro não pode viver
preso a uma coisa só, ele tem que buscar mais de Deus, tem que querer mais de Deus, como Obed-edom fez. Ele não poderia, não era posição para ele, não havia lei que o incumbisse ali, não havia legalidade legítima para ele estar ali, mas Deus abriu um protocolo, colocou uma brecha, colocou uma legalidade e deixa Obed-edom entrar, porque o sacerdócio de Davi é uma tipologia do sacerdócio de Cristo, que até aqueles que não podem, Jesus coloca, Cristo nos coloca, ele torna-se porteiro. E como se não bastasse, além de porteiro, o Senhor Obed-edom vai crescendo, ele vai crescendo e vai crescendo no Senhor, e agora ele vai virar um tesoureiro. Segundo, nós colocamos primeiro porteiro, depois músico, segundo músico, colocar músico. Terceiro, ele vai ser tesoureiro. Agora, veja a trajetória ministerial de Obed-edom. Primeiro, Obed-edom não era nem para existir trajetória ministerial dele, coisa nenhuma. Ele não podia estar aí. Não era para existir uma trajetória ministerial desse homem. Mas Deus o colocou. Tesoureiro, livro de 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 24. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 24. Capítulo 25 de 2 Crônicas, versículo 24, está escrito assim: e tomou o ouro e a prata e todos os utensílios que foram achados na casa de Deus, sob os cuidados de Obed-edom, o ouro e a prata da casa do Senhor que estava sobre os cuidados de Obed-edom. Querido Deus, Jesus é muito bom. Oh meu Deus, esse Deus é maravilhoso. Agora um geteu, um simples geteu, que não tem nada a ver com a história. Davi vai buscar a arca, faz as suas confusões, ele não tem nada a ver com a história. A arca ficou na casa dele 3 meses, 90 dias. Esse homem agora está traçando uma trajetória tão poderosa que se tornou porteiro, depois músico, agora tem que ser tesoureiro. Agora é tesoureiro na casa do Senhor. Tesoureiro, aquele que guarda o ouro, a prata. O livro de Ageu diz assim: pois eu sou o Senhor do ouro, dono do ouro e o dono da prata. Sabe quando o obreiro vai ter poder e de ver o ouro e a prata de Deus sobre a vida dele? Quando aprender a ter responsabilidade como porteiro, como aprender a ter responsabilidade com o Senhor na sua casa, depois como porteiro, depois como adorador, depois você poderá experimentar o ouro e a prata e cuidar da prata, ser um cuidador, zelador do ouro e da prata de Deus. A Bíblia diz que o Obed-edom se torna tudo isso. Essa é a trajetória dele, a trajetória desse homem que está crescendo, só que ele não para, ele vai crescendo mais, e a Bíblia diz que ele ainda se torna, na 4ª posição, ele vem ser guardião da arca. Guardião da arca. O texto diz que ele agora é guardião da arca. Um guardião. O que é um guardião da arca? O que é um guardião da arca? Um guardião da arca, aquele que ficava em volta guardando a arca. No dia que há quem diga, e eu creio nisso, que a arca do Senhor, Davi, depois do que aconteceu, que sempre que Israel perdia e a arca do Senhor era levada, Davi, ele teve sim uma preocupação de quando o inimigo vinha sitiar Jerusalém, ou sitiar Israel e tomar e levar Israel. Davi teve uma preocupação, ainda embora levasse tudo, Davi diz: não, a arca do Senhor não pode ser levada. E Davi pegou e colocou homens para serem guardiões da arca.
Como? Se o inimigo viesse pegar Jerusalém, e se Jerusalém visse que não tivesse força contra aquele inimigo, os guardiões da arca pegavam a arca e saíam com a arca escondidamente, para que o inimigo não pudesse nunca tocar na arca do Senhor, para que a arca do Senhor não ficasse longe do seu povo, como ficou 20 anos longe do povo quando os filisteus vieram, quando os filhos de Finé, os filhos de Eli perderam ela lá muito atrás. Ainda Samuel ainda era um menino ainda, perderam ela lá atrás, e ela passa 20 anos fora de Jerusalém. E o pior é que Saul, o rei, não teve nenhuma preocupação de buscá-la. E Davi, com essa preocupação, Davi coloca guardiões para guardar a arca. Ele vai escolher guardiões. Ele percebe a capacidade e ele coloca quem? Obed-edom, guardião da arca. Torna-se um guardião da arca. Veja, perceba, obreiros, que o homem de Deus, ele tem que crescer em Deus, ele tem que crescer na obra. Quando as pessoas porteiro na igreja há 20 anos e continua sendo porteiro, e às vezes não é porque o pastor não reconhece, às vezes é porque ele ocupou tanto o cargo de porteiro que ele não quer sair da portaria e ele não se destaca mais em nada. Quantos foram consagrados a diácono, 30 anos sendo diácono? Uns são consagrados a presbítero, 20 anos sendo presbítero. Outros não conseguem passar nada disso, não passa. Por que não passa? Porque eles não passam, uns não passam de presbítero, não passam de diácono, não passam de porteiro, não passam de zelador, uns não passam de zelador. Por quê? Essa é a trajetória de um obreiro fraco, de um obreiro anêmico, de uma pessoa, de um ministro que não busca Deus, que não tem um compromisso com Deus, que não tem seriedade com a presença do Senhor e com o Espírito Santo, não busca comunhão com o Espírito Santo e deixa o seu ministério morrer. Obed-edom não. Quando ele veio, ele vai crescendo, e Davi escolhe você alguém para guardar a arca, porque o inimigo às vezes vinha. Então, se você pegar lá no livro do profeta Ezequiel, você vai ver que o senhor procurou, o senhor faz Ezequiel, eu procurei alguém que estivesse na brecha, não ia para encontrar ninguém. Isso, há quem diga que aquela brecha no templo era uma brecha no templo, por onde a arca do Senhor saía. Quando o inimigo veio, a arca do Senhor saía pela brecha. Eu procurei alguém que tivesse na brecha, não achei ninguém que tivesse na brecha para conduzir e levar a arca da aliança escolhida quando o inimigo viesse. Porque quem está na brecha recebe autoridade para conduzir e levar a arca. E a Bíblia diz que ele torna-se um guardião da arca. Depois, no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, diz que ele torna-se um capitão dos sacerdotes. Isso é brincadeira. Fala. Capitão dos sacerdotes. Obed-edom agora é capitão dos sacerdotes. Ou seja, um capitão é aquele que está... É uma trajetória linda o que Deus fez. Pense nisso, nós temos que parar para pensar nisso. O que Deus fez na vida, na trajetória de Obed-edom. Em sexto lugar, ele se torna o coordenador do coral. Isso é, não está na ordem cronológica, não coloquei. A ordem cronológica seria porteiro, músico, coordenador do coral, depois capitão do sacerdote, depois guardador da arca e depois tesoureiro, que seria a última. Agora, imagine agora. Ele é porteiro, músico, tesoureiro, guardião da arca, capitão de sacerdote e coordenador de coral. Tudo isso Obed-edom pôde se tornar, sem ter nenhuma possibilidade. Não é o conhecimento, não é o dinheiro, não é a faculdade, não é a sua força, não é o lugar onde você mora, não é onde você vive que o torna um ministro e que torna os pregadores do sul. Eles não são bons pregadores porque são do sul. Os pregadores do norte, do nordeste, eles não são bons pregadores porque por causa da sua região ou por causa das oportunidades. Eles são porque aprenderam o que Obed-edom aprendeu, que é mais importante na vida do obreiro é a presença de Deus. É a presença do Senhor e a obediência à sua palavra.
E essa aula que eu estou dando para você, para trazer você, para ver se você cresce. O obreiro tem que crescer. É como uma faculdade. Nós começamos no jardim até chegar numa faculdade de formação, mestrado e doutorado. Vamos crescendo. É como os ossos do nosso corpo. Os ossos do nosso corpo, a antropologia diz que nossos ossos, eles vão crescendo. As nossas mãos e os nossos pés das mãos crescem até os 15 anos. O fêmur cresce até os 17 anos. O último osso que só para de crescer com 28 anos é a coluna cervical. É o osso da coluna cervical. Ele é o único osso que para de crescer com 28 anos. Ou seja, assim como os nossos ossos vão crescendo e nossa unção está envolta em nossos ossos, nós não podemos parar de crescer em Deus, de crescer na obra. Assim como Obed-Edom não tinha condições, não podia, a lei não deixava, não tinha brecha, mas o Senhor, como Ele quis, o Senhor procurou uma brecha e colocou Obed-Edom ali. E Obed-Edom fez o que Davi fez no Salmo de número 27, no verso número 4. Só assim podemos dizer o que Davi diz. O Davi diz no Salmo 24, no Salmo 27, versículo 4, diz assim que ele disse: uma coisa pedi ao Senhor, e eu a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias e contemplar a sua formosura. É isso que Obed-Edom fez. Ele não poderia estar na casa do Senhor e muito menos contemplar a sua formosura, ou seja, estar diante da arca, estar olhando para a arca, vendo a arca. Ele não tinha poder, não podia ter essa autoridade. Mas como ele fez, uma coisa pediu ao Senhor. Davi diz, Salmo 27, verso 4, e pediu ao Senhor, e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor e aprender no seu santo templo e contemplar a sua formosura. É isso aí que nós temos que fazer, aprender do Senhor e contemplar a formosura do Senhor ministerialmente falando, nos nossos ministérios. Que Jesus te abençoe, graça e paz. Na próxima classe estaremos estudando em nome de Jesus. Deus abençoe.